Bom, nesse momento vamos dar início à conferência do Dr. Fabian Feinbachs com o trabalho A Contingência de Saber Fazer com o Resto Analítico. A anfitriã é a professora Rita Mendonça, psicanalista e professora membro do colegiado do CEPAI. E a debatedora, professora Carla Almeida Capanema, professora do CEPAI e doutora em psicologia na área de investigações clínicas em psicanálise pela UFMG. Com a palavra, a professora Rita Mendonça. Bom dia a todos que chegaram depois da nossa abertura. Boa tarde aos outros colegas que se encontram fora do Brasil, como é o caso do Fabian, inclusive. Bem, eu tenho a honra de receber, então, para a nossa primeira conferência das nossas jornadas, o Fabian Feinbachs. Fabian é doutor pela Universidade de Paris 8, professor de psicanálise da Universidade de Paris 8, Vincennes Saint-Denis, membro da EOL, da MP, e professor visitante do CEPAI. Bueno, muito obrigado pelo convite, esta magnífica apertura com Caetano, ¿no? que cantava nas Podres Poderes. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Porque vamos falar da salvação pelos restos, um texto magnífico de Jacques-Alain Miller, que vai orientar um pouco minha conferência, minha conversa hoje. Então, eu acho completamente ótima esta eleição do magnífico Caetano, que cantava também, não, nesses Podres Poderes, para enmarcar esta questão da salvação pelos restos, não, que o Jacques-Alain Miller, nesse texto, nos assinalava, não? Então, bom, obrigado pelo convite, para mais uma vez poder me endereçar no CEPAI, no marco do CEPAI, a vocês. Vou falar, então, da questão do resto, que é central na cultura. Eu vou falar em espanhol, porque não tenho meu texto traduzido em português. Não me animo, não ouço falar aqui em portunhol, posso falar assim, mas para ler a conferência vou falar devagar. Bom, espero que seja compreensível. Se não seja o caso, vocês me dizem, eu posso me detener e explicar algum termo que não seja claro. Não? Poderemos discutir depois em português, vocês em portunhol. Bom, então, a questão del resto es central en la cultura. Jacques Lacan lo señalaba ya en su texto Literatura, cuando nos dice que la civilización es la cloaca máxima. Es decir, que la cultura, en francés el término cultura tiene otra acepción que en portugués, es la cultura en francés de la gente culta, mientras que civilización es el término que se usa para cultura, justamente para lo que se llama en portugués cultura, implica lo que se opone tradicionalmente a la naturaleza, es decir, el orden del lenguaje, justamente. Entonces, la cultura supone un tratamiento por los seres hablantes de los restos, y con esta referencia a la cloaca máxima, indicaba Lacan ya no solamente lo antiguo de este tratamiento, el hecho que en Roma antigua existía un modo urbano de deshacerse de los restos, de tratarlos, sino también que la dimensión pulsional de este tratamiento forma parte también, y de la manera más íntima, de la cultura misma. Nada de esto existe, por ejemplo, en los animales, aún en los más supuestos próximos a nosotros, seres hablantes, justamente, como los chimpancés o los bonobos. Lo que permite formular también que el tratamiento de los restos es un hecho determinado por el hecho justamente de ser hablantes. Hay un lugar en la cité o en la urbe reservado a este tratamiento. Los historiadores y antropólogos han consagrado varios ensayos a este tratamiento,
Y resulta sorprendente que en algunas ciudades, por ejemplo, en la floreciente París del medioevo, en la Edad Media, y en la Edad Moderna aún, que dio a luz a movimientos como el iluminismo en filosofía y a movimientos literarios variados, no se trataban a los desechos y hubo que esperar las grandes reformas tomadas por el barón Haussmann a mediados del siglo XIX para que se construyeran canalizaciones que desembarazaran la ciudad de los desechos producidos por las casas y que se arrojaban simplemente en la época a las calles, inundándolas cada vez de olores insoportables. Creo que fue el caso también con Londres, quien muy tarde solamente conoció un tratamiento cloacal de sus desechos. Ignoro cómo fue en otros lados. En poblaciones indígenas, ya que estamos en Brasil, sé que habían lugares reservados para ello en las aldeas y en las pequeñas poblaciones. Me remito aquí al formidable relato de Claude Lévi-Strauss por los estados del sur de Brasil y del centro, que es este libro magnífico que se llama Tristes Trópicos, que cuenta en detalle cómo vivían justamente las poblaciones tupí, sobre todo en el estado de Sao Paulo, a principios del siglo XX. Pero algo nuevo surge en la cultura contemporánea que retuvo mi interés preparando esta conferencia y que merece toda nuestra atención. Es el hecho que la cultura actual, lejos de deshacerse solamente de los desechos, los incorpora en la cultura misma. Y esto no solamente bajo la forma que el reciclado de la basura permite de manera industrialmente desde hace algunas décadas, pudiendo reintroducir los desechos como materias primas que pueden dar lugar a nuevos productos, productos vendibles y consumibles, como lo son los papeles reciclados de antiguos papeles, o los sweatshirts hechos a partir de botellas de plástico de agua mineral recicladas. Lo que implica una reintroducción del desecho en el mercado bajo la forma de nuevos productos, ciertamente para no poluir aún más el medio ambiente, por razones ecológicas, pero también habiendo dado lugar a nuevas mercancías y nuevos productos mercantiles. Reciclado que hay que saludar como una ingeniosa manera de crear mercancías nuevas a partir de los desechos. Marx seguramente se habría entusiasmado con el análisis en su Capital, en su libro El Capital, de esta refetichización, de esta nueva fetichización del desecho, hecho a partir de algo inútil y mercantilizable como mercancía. Con esta nueva manera, digamos, de producir capital a partir de los desechos. Pero existe también una producción hoy de productos desechables, no solamente bajo la forma de teléfonos móviles, teléfonos celulares y de computadoras que presentan lo que se llama la obsolencia programada. Es decir, con una programación incorporada a través de la informática, del software, que los hacen valederos y útiles solamente por un tiempo, empujándonos a consumir nuevamente nuevos teléfonos celulares y nuevas computadoras en un lapso de tiempo que va entre 3 y 5 años. El tiempo necesario para Apple y para otras marcas para proponer nuevos modelos de teléfonos y de computadoras. La obsolencia programada informáticamente, no hace más que poner en evidencia la obsolencia de todo objeto de consumo que consumimos. Ropa, electrodomésticos, autos, objetos de todo tipo están destinados, desde que los compramos, a devenir obsoletos en un lapso de tiempo más o menos corto, para incitarnos a comprar nuevos productos que devendrán obsoletos en poco tiempo también. Todo objeto en sí es obsoleto. Compramos desechos a advenir. ¿Quién no ha tenido esta sensación recorriendo las tiendas de shoppings y de malls que han devenido hoy
verdaderos templos del consumo y del desecho también. Claro está que estos objetos se presentan más bien como objetos deseados, que nos llaman, que suscitan nuestro deseo y que queremos absolutamente, sin mostrarnos en su fachada cuán rápidamente nos desharemos de ellos en tan poco tiempo para adquirir nuevos objetos. Pero aún más, existe la junk food, por ejemplo, la comida desecho, nuevo nombre en inglés de lo que se llamaba hasta hace un tiempo la fast food. Quizás para marcar, sin saberlo, no solamente que comemos basura, como se dice, pero también que lo fast en la comida, presente en el fast food, que se come rápido, lo fast es precisamente el hecho de la velocidad con que aquello que comemos se vuelva una mierda, una basura, un desecho. Y esto se ha vuelto un producto vendible y deseable. Lo que ha inspirado a algunos chefs, por ejemplo, a preparar hamburguesas más exquisitas, servidas en buenos restaurantes, imitando a la junk food, pero de mucha mayor calidad. Existe también, desde hace algunos años ya, en algunos países, especialmente en Italia, los restaurantes de slow food, que sin ser restaurantes gastronómicos, como aquí en Francia, donde se comen varios platos exquisitos y donde se toman entonces varias horas en comer, se proponen platos más elaborados y de consumo lento. Entonces, tenemos a junk food, tenemos a slow food, que sin ser servido en restaurantes gastronómicos, como aquí en Francia, se proponen platos más elaborados y de consumo lento, como lo acostumbra hacer desde hace siglos la buena cocina italiana. Lo junkie, término que en inglés reenvía originalmente a toxicómano, pero también a desecho, a bric-a-brac, a bricolage, al desorden, ha dado lugar a múltiples declinaciones. Me interesa especialmente el junk space, el espacio junk, término producido por el célebre arquitecto holandés Rem Koolhaas. No lo voy a poder escribir no chat porque no tengo acceso con un computador. Rem Koolhaas, Koolhaas. Este arquitecto ha producido este término de junk space para nombrar las mutaciones que la arquitectura y el urbanismo han conocido en el siglo XXI. Koolhaas toma este término precisamente de la junk food y podemos decir que si este término nombra la relación con el tiempo que tanto este tipo de comida como la obsolencia programada mantiene con el tiempo, el junk space lo hace con el espacio especialmente urbano. Las construcciones en el urbanismo se presentan para Koolhaas, que también es arquitecto, es decir, que también ha construido edificios monumentales, como la célebre sede de la radio y televisión china en Pekín, es decir, que Koolhaas tiene una doble inscripción, construye, pero también critica las construcciones actuales y el urbanismo. El espacio junk para Koolhaas se presenta entonces como un espacio arquitectónico y urbano incomprensible y aberrante. Un espacio que se deduce del avance de la privatización cada vez más grande del mismo en las grandes ciudades, invadido entonces por las mercancías. Este es el análisis que hace Koolhaas en Junk Space. Un espacio mercantilizado del cual el shopping es principalmente su modelo. Koolhaas se interesa en este ensayo que desde el año 2013 en el Museo Guggenheim de Bilbao, que seguramente algunos de ustedes visitaron, en el cual, dice Koolhaas, la organización general evoca un centro comercial, un mall. Un espacio que se presenta sin coherencia, del cual el error consiste en pensar que alguna vez la tuvo. Este espacio tuvo una coherencia. El junk space se propone así como un espacio muy difícil de leer, de aprehender,
que nos pierde, nos extravía, en cierto modo, confundiéndonos sin saber muy bien ya de dónde venimos y hacia dónde vamos. Un espacio casi imposible de representar. Un caos al que contribuyen ciertamente también la organización de este espacio, de las formas de este espacio. Rem Koolhaas evoca aquí el París, capital del siglo XIX, descrito por el genial Walter Benjamin en su ensayo que lleva este nombre, París, capital del siglo XIX, donde la coherencia, la armonía, el acogimiento de las formas, con los pasajes integrados a las manzanas de las calles para ir de un lado a otro de un lugar, que también seguramente han visitado cuando han visitado a París, nos dice Koolhaas que nada de esto propone la nueva arquitectura y urbanismo en este junk space. Más bien lo junky, el caos organizado, donde la jerarquía y la organización han sido reemplazados por la acumulación y la composición armónica por la adición de formas compuestas y de formas heteróclitas. Un flujo, lo fluido es hoy en nuestra época un significante amo, lo comprobamos sobre todo con el gender fluid, lo fluido entonces, pero también una suerte de red rizomática donde cada trayecto es único, sin invitar ya el espacio urbano a un recorrido metódico y organizado. Cada cual puede hacer su propio recorrido a través de una experiencia propia. El junk space puede evocar un territorio sacudido por un seísmo, por un terremoto. Y pienso aquí en nuestras ciudades de Latinoamérica, tan difíciles de leer y de recorrer para un espíritu organizado como lo es en general el europeo. Cuando justamente se presenta el urbanismo bajo una forma de caos que termina de gustar a veces a algunos europeos cuando terminan entendiendo la composición heteróclita del urbanismo en muchas ciudades de Latinoamérica. Pero para esto hay que primero entenderlo. La cohabitación de clases sociales en un mismo espacio favorece esto. Río de Janeiro, es ejemplar en esto, pero también Buenos Aires, con sus favelas en el centro de las ciudades y de algunos barrios ricos. Algo que es impensable en París, Londres o Roma, donde a los pobres se los mantiene urbanísticamente en la periferia de la ciudad. Que vengan al centro de la ciudad es un hecho cada vez más evidente en estas ciudades europeas, pero vienen al centro de la ciudad, es decir, no están supuestos establecerse allí. Latinoamérica, las ciudades de Latinoamérica son urbanísticamente mucho más permeables en este punto concerniendo a las clases sociales. Oriente también. A nivel arquitectónico, Koolhaas se interesa también en el uso de materiales desechables en arquitectura, y en esto los Estados Unidos son campeones. El yeso, los ascensores, el aire acondicionado, son útiles que han abolido los índices tradicionales de la arquitectura para modelar espacios más continuos e inestables a la vez, consagrados también a la obsolencia programada, justamente. Es decir, a ser destruido en algunos años, edificios que son construidos para ser destruidos en algunos años, para dar lugar a nuevas construcciones, conforme al movimiento de los dueños ricos que se van moviendo en las ciudades a nuevos barrios que cada vez van poniéndose de moda. Podríamos evocar aquí algo quizás menos trendy, menos de moda, para señalar la presencia del resto y del residuo en el espacio de la cultura. El basurero de Payatas en la ciudad de Manila, en las Filipinas, o la ciudad de Manjinay Yasser, en el Cairo, en Egipto, donde miles de personas viven o vivían, porque la ciudad de Payatas ha sido desmantelada en Manila, vivían entre la basura, vivían en la basura. El uso que de los restos de la ciudad hacen los cartoneros en Buenos Aires, debe haber seguramente una práctica similar en Río y en otras ciudades brasileras,
quienes viven justamente del reciclado de los cartones que la ciudad tira a la basura, vendiéndolos nuevamente. Es decir, un movimiento que indica el retorno del resto a la cultura y una nueva utilización práctica y económica, es decir, un reciclaje también del resto bajo esta forma. Habría que evocar también el uso del residuo y del resto que hace hoy el arte contemporáneo, con obras efímeras, con instalaciones efímeras consagradas no solamente a este tema, sino también dedicadas como instalaciones o performance a la obsolencia programada. Un espíritu crítico, como lo era Herbert Marcuse, había ya diagnosticado en su libro maravilloso El hombre unidimensional lo que Marcuse llamaba la desublimación del arte, evocando el body art y el land art. Y, por ejemplo, en esos fines de los años 60, La mierda de artista, esta obra encerrada en latas por el artista italiano Piero Manzoni. Pasaje, podríamos decir, del arte sublime a la creación artística como síntoma, es decir, como justamente algo que el aparato simbólico no consigue tramitar y que se trata como síntoma y como resto también a nivel del arte, como lo señalara nuestro más próximo y querido Éric Laurent en una bellísima conferencia. Este tema del arte, digamos, contemporáneo, dedicado al resto, ha llenado ya muchos libros. Es un tema clásico en arte. Pero me gustaría nombrar aquí también a las gambiarras brasileiras, a quien mi amigo Antonio Teixeira, de Belo Horizonte, ha dedicado un muy lindo artículo que será publicado en algún lado. Como bricolage, la gambiarra se presenta como un saber hacer con los restos también, lo que Antonio diferencia del síntoma en su carácter menos contingente en el análisis, como justamente también un saber hacer con el resto sintomático, e indicador de una posición, el síntoma subjetiva, nueva, alcanzada justamente por el transcurso del análisis, aunque efectivamente hay una cercanía entre la gambiarra y el síntoma que Antonio Teixeira señala. Pero ahora bien, ¿qué podemos decir del lado del psicoanálisis? Una vez hecha esta introducción, podemos ver cuál es el lugar del resto en psicoanálisis y qué tratamiento reserva este a aquel. La contingencia en el uso del resto y el lado inventivo tienen aquí todo su lugar. Resulta curioso constatar, en un primer momento, que el psicoanálisis, con Jacques Lacan, se sirve también del objeto resto que un análisis permite producir para hacer un uso de él. En este punto se verifica claramente que por el hecho del ascenso al cenit social del objeto pequeño a, que Lacan ya diagnosticaba, el discurso analítico comparte con el discurso de la civilización hoy la misma estructura de discurso, como ya lo señalaba también Jacques Alain Miller en su conferencia Una fantasía en el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en Comandatuba, en Brasil, en el año 2004. Lo que plantea una serie de problemas, entre los cuales, y especialmente, de saber si el discurso que nos gobierna, es decir, el discurso del capitalista, tal como Lacan lo formalizara, puede ser subvertido como era posible antes con el discurso que era el reverso del discurso analítico, aquel que Lacan llamaba el discurso del amo. Es decir, no es seguro que podamos subvertir este discurso capitalista a partir del discurso analítico por este problema, que es un verdadero problema, de compartir, como lo señalaba Miller, la misma estructura de discurso, la civilización actual. Pregunta que dejamos planteada, y propongo que nos interesemos más en cómo se llega al objeto resto en el análisis, lo que no es evidente.
Un análisis se despliega en el registro de la palabra. No hay en principio otra cosa que la producción de palabras a lo largo de un análisis, palabras que dan lugar, en un análisis llevado hasta el final, a aislar algunas palabras que adquieren el lugar de significantes amo, que marcaron la vida de un sujeto, la vida, podríamos decir, y su neurosis, su manera justamente de vivir la vida, o más bien de no poder vivirla, ya que la neurosis supone un límite en las capacidades deseantes de un sujeto. El análisis se interesa más en esto precisamente, es decir, en la relación complicada que mantiene un sujeto con el deseo, ya que el neurótico evita al deseo. Se impone estrategias que le permiten mantenerlo insatisfecho o mantenerse al margen del deseo, renunciar a él. Un análisis permite confrontar a un sujeto a estos límites que él mismo se impone, y en el curso del mismo hay algo que se puede despejar. No solamente del lado de los significantes amo que han determinado su existencia como sujeto, sino también de algo que se pone en juego en su relación con el otro, con el gran otro, y que constituye lo que Lacan llama el objeto plus de gozar. Este objeto pequeño a, tiene 4 sustancias episódicas, como lo señala Lacan, es el objeto oral, el objeto anal, la mirada y la voz. Existe también el objeto nada, especialmente puesto en evidencia en la anorexia. Brevemente, para recordarlo, el objeto oral es el que se recorta en la demanda al otro, es el que se demanda al otro, bajo la forma justamente de pedir en permanencia al otro, al gran otro, a un otro que dé el objeto justamente que pueda satisfacer la demanda del sujeto. También el objeto oral se puede presentar bajo la forma de rechazo. El objeto que te demando no es, bajo la forma, el objeto que te demando no es ninguno de los que me das. Es otra cosa que demando más allá de lo que me das, reduciendo esta demanda a la necesidad. Lo que se pone claramente en evidencia justamente en la anorexia, en su relación con el otro. Pero en fin, supone engancharse entonces con el otro bajo la forma de una demanda, de la demanda de un objeto demandado o rechazado al otro. En el caso de la analidad, se trata de un objeto que el sujeto puede dar o no al otro bajo la forma justamente de este objeto anal. Poder darlo o no, y es el poder darlo o no que hace que este objeto se vuelva precioso. No por el valor intrínseco de este objeto, sino por el hecho que el sujeto lo da. Es la obsequiosidad del obsesivo, todo el cuidado y la atención que pone en señalar que el valor que tiene el hecho que este objeto, que retuvo durante tanto tiempo, finalmente se digne en entregarlo. Retención del obsesivo que suscita entonces la demanda del otro. El obsesivo es alguien que le encanta que le demanden. Esto instituye el objeto anal en el lugar del falo, el objeto de intercambio con el otro y esta modalidad de demanda que esta relación toma en el amor. El objeto mirada se encuentra menos como objeto de la demanda que como objeto que suscita el deseo. La mirada del otro que instituye un sujeto a un lugar fálico. Mirada que el sujeto busca, que suscita, que apacigua cuando aparece, pero que también puede angustiar, si ésta se hace muy presente en el caso del voyeur. El voyeuriste y el exhibicionista son casos extremos de este juego con la mirada provocada en el exhibicionista que necesita mostrarse para suscitarla, mirada al cual el sujeto no puede sustraerse en el voyeurismo, y esto en los diferentes grados y matices con que estos fenómenos puedan presentarse. No hablemos aquí de cómo los gadgets contemporáneos, teléfonos celulares especialmente, explotan toda esta variedad de satisfacciones escópicas, con Instagram y TikTok tan presentes en los adolescentes. Recordemos que Lacan llama a estos gadgets latosas, una contracción de aletheia, lat por aletheia, y ousia por osas. Aletheia es la verdad en griego, y ousia
es la sustancia o la esencia de una cosa para Aristóteles. Es decir, la verdad alienada a la cosa. La latosa supone la verdad alienada a la cosa, una especie de ontología de la verdad que se encuentra alienada completamente en estos objetos que nos hacen supuestamente gozar. Estos objetos que son los gadgets, que alienan nuestra verdad materializándola en objetos como justamente estos celulares que efectivamente dicen algo de nuestra verdad como sujetos, pero justamente condensado en un objeto. Del lado del objeto voz es hacerse escuchar lo que está en juego para un sujeto, encarnar esta voz, así como la satisfacción de escuchar al otro. Suscitar su voz para obtener una satisfacción gozosa. Objeto voz al cual es difícil sustraerse por el hecho que las orejas, como lo señalaba Lacan, son el único orificio del cuerpo que no puede cerrarse. Lo que hace que uno no pueda impedirse de escuchar algunas cosas, ciertas cosas que van a marcarnos como traumáticas, justamente. Estos objetos pequeño a toman consistencia en el análisis como modalidades privilegiadas de la relación a un gran otro, de la relación del sujeto con el otro. Lacan lo llamaba objetos pequeño a para marcar la dimensión de resto, justamente, que tienen, de sin nombre, de objetos caídos de la relación con el otro. Estos objetos que toman consistencia en el análisis lo hacen a partir de la confrontación del sujeto con esta modalidad principal de esta relación del sujeto con el otro, que Lacan llama el fantasma fundamental, para diferenciarlo de las fantasías o aún de los sueños diurnos. Este fantasma fundamental es el que aparece en el análisis una vez avanzado y una vez que éste toma cuerpo, que el fantasma toma cuerpo en el análisis. Lacan decía que este fantasma fundamental atravesado adviene la pulsión. Atravesado, aquí, tiene el valor de un velo que se desgarra como para dejar pasar al otro lado de la escena y ver cómo se articula la realidad para un sujeto. Es, de algún modo, como salirse de la caverna, si tomamos la célebre alegoría de Platón en la República. Salir por un momento y ver cuántas ficciones el sujeto se contaba en su fantasma, justamente. Esta confrontación con el fantasma fundamental es una experiencia de lo real, ya que el fantasma fundamental enmarca un trozo de real para el sujeto. No es lo real, sino que es un trozo de real, algo a lo cual el sujeto puede simplemente acceder más allá de las ficciones justamente que las verdades articulan en el síntoma, por ejemplo. Una vez alcanzado este punto, y a partir de aquí, podemos considerar al análisis lo suficientemente avanzado para poder encaminarnos hacia el final. Podemos confiar que el sujeto sabe lo suficiente de su goce, de su forma de goce privilegiada, para poder hacer algo con esto. Y es aquí que interviene entonces nuestro famoso uso del resto. ¿Cómo usar este resto fantasmático? Podemos decir que si el sujeto decide advenir analista, como muchas veces es el caso, sabrá encarnar este objeto, este lugar del objeto pequeño a, para otros analizantes y para poder llevarlos hasta este mismo punto que él mismo ha alcanzado en su propio análisis. Es decir, hacer algo con este resto, con este objeto pequeño a que ha podido circunscribir en su análisis y en tanto analista proponerse como semblante, como haciendo semblante de este objeto, como haciendo de este objeto pequeño a para otros, ya que este es precisamente el lugar que el analista encarna, el de hacer semblante del objeto resto. Por esto se hace el analista pagar, lo que supone entonces un uso de este objeto resto similar al que tiene de alguna manera en nuestra civilización también, ya que hablábamos de la mercantilización del resto, del reciclaje mercantil del resto, pero la diferencia quizás
es que el sujeto devenido analista no lo hace para gozar de esta posición, sino en una relación a la ética del bien decir que busca justamente hacer decir al otro. Bien decir lo que no va, bien decir lo que falla, los síntomas en una relación particular con el saber, de querer ver, querer decir sobre todo, cuál es la verdad que habita el ser que viene a vernos, la verdad que habita su saber, es decir, la verdad que habita todo dicho o enunciado de un sujeto, todo discurso. Este saber hacer, con el objeto resto, en un análisis, no supone un saber hacer previo, es decir, un arte, como en el caso del artista. Es en sí una invención en el sentido que cada vez, en cada encuentro con un nuevo analizante, se trata de poder acomodarse el analista al objeto plus de gozar de cada uno de ellos que viene a verlo para hacer valer este objeto. Lo que impone al analista una cierta dosis de creatividad, una cierta dosis de invención, algo que finalmente es algo absolutamente nuevo para él. Podríamos discutir aquí, ¿por qué no?, la diferencia entre creatividad e invención. La primera, la creatividad, siempre como recreación, es decir, se crea siempre a partir de otras cosas, si no es el caso, si la creación es ex nihilo, es decir, a partir de la nada, se trata entonces de una invención, es decir, hacer existir algo nuevo en el universo, de algo absolutamente inédito. Tenemos en los artistas variaciones entre las dos posiciones. Ellos lo dicen claramente cuando hablan de sus influencias, de aquellos artistas o obras sobre las cuales se apoyaron para poder crear, recreando justamente lo que otros artistas habían creado. Hace falta una dosis importante de plasticidad también aquí, podríamos decir, que introduce justamente el poder hacer algo con este objeto pequeño a despejado en el análisis y que concierne la relación fantasmática del sujeto con el goce. La invención supone entonces el poder hacer algo nuevo, algo inédito, muchas veces a partir de este objeto pequeño a. Y en esto la posición del analista se acerca en algún punto a la del artista, quien, él también, con el objeto pequeño a, con el objeto deshecho, consigue hacer una obra que produce, en este caso, una satisfacción de tipo escópica o invocante, como lo son las obras de arte. En el caso del analista, no lo hace para producir un objeto bello o un objeto que dé a ver el síntoma, lo que no va, como es muy seguido el caso con las obras de arte contemporáneas, sino que el analista lo hace para llevar a los analizantes que vienen a verlo a confrontarse ellos mismos también con su objeto plus de gozar, en su fantasma fundamental, y poder llevarlos hasta este punto de franqueamiento, poder liberarse ellos mismos del yugo, del peso de su fantasma que determina los síntomas que los aquejan. La dimensión de invención en el análisis supone también poder hacer algo nuevo, algo distinto justamente con el objeto pequeño a del fantasma del analizante devenido analista, una vez que este objeto ha sido identificado en el análisis. Poder proponerse como objeto pequeño a para otros implica ciertamente una dimensión de invención, un saber hacer nuevo a partir del fantasma fundamental. Implica no quedar gozando de este objeto como antes era el caso para el analista cuando era neurótico, y poder hacer, sigue siendo neurótico también, pero ya no goza y no sufre justamente de su relación fantasmática al objeto, y poder hacer algo a partir de haber identificado este objeto pequeño en su fantasma fundamental. No es entonces un saber hacer que conduce a un reconocimiento social, como en el caso del artista, es eventualmente un reconocimiento privado en el marco de un análisis, aunque hay que decir que no se debe esperar reconocimiento alguno por esto. Debe ser desinteresado, porque si no, supondría alimentar
el reconocimiento que vendría a satisfacer algo en un deseo de reconocimiento oculto en el analista mismo. Es la razón también por la cual el analista se hace pagar, lo que plantea la pregunta del trabajo en instituciones de salud mental donde los tratamientos son gratuitos. El analizante allí quizás paga, como en el análisis también, con el goce al que debe renunciar para poder liberarse de sus síntomas. En el análisis también es el caso. Está redoblado por el hecho que paga con dinero, pero en realidad con lo que verdaderamente paga el analizante es con su goce. En cuanto a la contingencia, tercer término del trío que nos reúne hoy, hay que señalar que la invención misma que proponemos aquí participa ella misma de la contingencia, en tanto que no se encuentra esta invención programada por el fantasma fundamental del sujeto. Cuando hablamos de programa, en el análisis, hablamos de lo necesario, de aquella categoría del ser que Aristóteles proponía ya y que Lacan retoma en las 4 modalidades lógicas de lo imposible, es decir, lo que no cesa de no escribirse, de lo contingente, es decir, lo que cesa de no escribirse, de lo necesario, es decir, lo que no cesa de escribirse, y de lo posible, lo que cesa de escribirse. La relación sexual, como lo dice Lacan, es imposible, ya que no cesa de no escribirse. Y el goce también lo es, ya que es imposible para el ser que habla. El amor interviene como contingencia, como lo que produce que la no relación sexual cese de no escribirse durante el tiempo que dura el amor, es decir, a veces no mucho tiempo. Lo que vira del lado de lo necesario indefectiblemente, es decir, lo que no cesa de escribirse, sobre fondo de imposibilidad de la inscripción. Lo contingente, entonces, supone una posibilidad sobre fondo de imposibilidad. Lo programado por la imposibilidad es que la relación sexual no cese de no escribirse. El goce tampoco. Pero sobre fondo de esta imposibilidad se producen efectos en el análisis que logra justamente atrapar un posible, es decir, la posibilidad de escribir algo del goce que el fantasma articula a través justamente de lo que Lacan llamaba la letra, es decir, lo que permite hacer borde con el goce. Algo de esto se inscribe en el análisis y esto se inscribe en lo contingente, es decir, en lo contingente en el inicio del análisis del encuentro con un analista, pero una vez que este encuentro tiene lugar, a través de este artificio necesario que es la transferencia, que produce efectos de escrituras de los que justamente, escritura de lo que nos hace gozar a nivel del fantasma fundamental, tengan lugar. Lo que también participa, por supuesto, de la contingencia como escritura de lo imposible en el análisis mismo. En el fantasma fundamental hace necesario lo contingente, es decir, hace necesaria la relación con el goce ligado con el objeto, y si un análisis no libera la relación con este objeto, que el fantasma fundamental enmarca, permite, sin embargo, abrir la posibilidad a encarnar este objeto pequeño a para cada analizante, para el sujeto devenido analista, más allá de la relación, de lo necesario de la relación con el objeto en el fantasma que mantenía el analista como sujeto. Es decir, que justamente el análisis permite pasar de lo necesario a lo contingente, porque permite liberar al sujeto de la ligazón, digamos, unívoca al objeto, y quizás el término importante aquí es lo unívoco, al objeto del fantasma, y una vez justamente el fantasma construido y atravesado en el análisis, poder ofrecerse a él como objeto pequeño a para otros. Es este el punto, podríamos decir, del pasaje de lo necesario a lo contingente. Una vez estos efectos de escritura habiendo tenido lugar, se abre la posibilidad para el analizante de poder hacer un uso nuevo, un uso distinto de estos efectos de escritura que abren a la posibilidad de saber hacer con el objeto plus de gozar de su fantasma.
lo que no estaba programado inicialmente y que se inscribe claramente en lo contingente, lo verdaderamente nuevo para un ser hablante, es decir, una pequeña invención, modesta, pero invención al fin. Lo que supone, y vamos a detenernos aquí, un uso subversivo del objeto resto, ya que no se trata ni de comercializarlo, ni de venderlo para el goce de otros, uso que hemos señalado en el comienzo de esta conferencia, sino más bien de venderse uno mismo como semblante de objeto en el análisis para llevar a otros a confrontarse con este objeto resto y poder inventar, a su vez, una nueva forma de hacer con este objeto resto, cada analizante, cada vez. Es decir, una suerte de transmisión del saber hacer y de la inventividad a lograr con el objeto resto, lo que no puede ser para cada ser hablante más que contingente, ya que no se encontraba programado en su programa inicial de goce que el fantasma fundamental cifraba. Programa inicial de goce al que debe renunciar para poder proceder a esta transmisión, que no es la transmisión de un saber hacer, porque no hay un saber hacer a transmitir aquí, sino a una transmisión de la operación misma con el objeto resto. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Muito obrigada, Fabian. Magnífica a sua conferência, realmente muito rica, muita coisa. Eu vou levantar 3 pequenos pontos brevemente antes de passar a palavra para a Carla Capanema. E o primeiro ponto que eu queria comentar com você, que eu gostei muito quando você lembra da civilização tratada como a cloaca máxima, né, em Literatura Terra, e eu me lembrei que isso também comparece num texto que eu gosto muito, que é Cântico Sades, que é um pouquinho antes, e de uma forma muito aguda, né? Está alguma interferência com o som, Natália? Está bem o som? Está ótimo o som, está com um finalzinho só vestigial, mas não está interferindo na compreensão, não. Sim, então eu me lembro de uma passagem em Cântico Sades, quando Lacan compara, eu acho bastante agudo isso, os restos excluídos, tanto no individual como no coletivo, há uma lixeira, né? E ele fala claramente, aquilo que caminha nas profundezas dos esgotos, produzindo dejetos, né? Então, quer dizer, a tendência da nossa civilização, com a sua necropolítica, usando uma expressão do Achille Mbembe, né? Não é só deixar morrer os corpos, né? Mas é, sobretudo, fazer morrer os corpos, né? E produzir esses esgotos, como você mostra no início todo do seu trabalho, maravilhosamente bem, com o seu percurso na arquitetura, enfim, produzir nesses esgotos, de maneira permanente, os segregados e os excluídos do discurso. Eu acho que você mostrou isso de uma maneira assim, magnífica, né? Enquanto que me ocorre também que a grande subversão da psicanálise, desde a sua origem, é exatamente o contrário, né? É olhar e recolher esses restos, né? A princípio foram os da ciência, hoje nós temos os do capitalismo, né? E, nesse sentido, eu acho que uma das grandes belezas, né, da mensagem freudiana, quando ela é transmitida, é que é exatamente nesse mundo que reside o mais humano. Acho que foi isso que Freud assim, teve a maravilha de nos mostrar, né? Quer dizer, aquele resto que o Freud já buscava tratar, né? E tratar também é uma expressão que a gente usa para esgoto, né? O tratamento do esgoto, né? Aquilo que ele busca tratar em análise terminável e interminável, e que o Lacan traduz como objeto A, não é um resto morto. Eu acho que o seu trabalho também traz muito isso, né? Não é um resto morto, como quer a cloaca, a civilização enquanto cloaca, né? Eu acho que você comenta alguma coisa no seu trabalho como resto, como que permite o inesperado de uma invenção. Eu acho essa frase muito bonita e ela mostra que é um resto fecundo, né? E um resto pulsional, né?
E aí me ocorre, Fabi, uma passagem que eu acho muito poética, que é citada pelo George Agamben, no Salão do Livro de Turim, quando ele se refere a uma entrevista feita pelo Günter Gauss a Hannah Arendt, em que ele pergunta para Hannah Arendt o que afinal tinha restado para ela da Alemanha, né, de onde ela nasceu, de onde ela cresceu, de onde ela viveu. E a Hannah Arendt responde de uma maneira, a meu ver, extraordinária. Ela responde com 2 palavras. Ela diz o seguinte: resta a língua. Então, me ocorre o seguinte, que realmente é a língua que resta e que resiste inseparável de um sujeito, mesmo quando ele não tem mais nada para dizer, né? Quer dizer, e essa língua também que nos permite ler os restos que nos escreveram. Aqui eu estou me referindo à tese do inconsciente intérprete do Lacan, que não vou me estender, né? Porque esses restos também nos escrevem, somos escritos, né? E me chama a atenção uma breve passagem do Lacan no seminário do Joyce, quando ele usa uma expressão que todo homem tem direito ao sintoma. Me chama a atenção essa palavra direito, que obviamente que não me parece ser da mesma ordem que os direitos humanos, né, diante do qual todos são iguais, mas exatamente o contrário, né? Um direito à alteridade radical, um direito em poder dizer não à norma, né? E um direito de poder ser um só, como você mostrou, né? Que realmente eu acho que não há nada mais violento para um sujeito do que o idêntico, né? Então, eu acho que, na esteira do que você desenvolveu, eu acho que esse dito do Lacan, ele rompe totalmente com todas as pretensões universais, né? E é uma homenagem à invenção, a esse imprevisto particular que se faz dos restos, né? E mais um ponto que eu gostaria de perguntar, e que tem a ver com a relação da arte com a psicanálise, eu acho que aí, Fabiana, tem pontos de encontro e de desencontro que não são muito claros, pelo menos para mim, né? Porque, afinal, Lacan falou que o que atrai o olhar em toda obra de arte é a sua obscenidade, né? Quer dizer, o obsceno aí como aquilo que está além da cena. E tem uma conferência que eu não sei se esse texto está estabelecido, mas foi uma conferência que eu vi no YouTube, final da década de 90, do Gerard Wassmann. E o Henrique Laurent faz um comentário bastante interessante, que, no que diz respeito ao que você traz como invenção, né, mas um pouco diferente da questão do reconhecimento. Ele diz o seguinte, e eu queria colocar isso como questão para você, ele diz que ambos, artista e analista, de fato, eles rompem com o semblante, eles rompem com o sentido, né? Eles se servem do sintoma e do objeto para lidar com o real, mas o Laurent coloca que a grande diferença é que o artista crê na sua obra. Ele crê no seu objeto, no seu saber, né? Enquanto que a experiência de uma análise, como você mostrou com a travessia da fantasia, né, ela leva à inconsistência do outro, né, ao oco do objeto. E, por fim, a questão que você coloca, que eu achei interessantíssima, mas eu vou passar para a Carla, é sobre a obsolescência programada do objeto, porque no discurso que o Lacan constrói do capitalista, né, que ele chama até de um pseudo-discurso na Conferência de Milão, além dele apontar que esse discurso elimina as coisas do amor, ele fala uma coisa muito séria, né? Ele diz que esse discurso, por não fazer laços, ele acaba instituindo uma espécie de circuito fechado, onde ele faz um trocadilho ali, né? Onde ele se consume e se consome. E eu acho que aí é que tem um perigo danado, né? Porque esse discurso é destinado a explodir. Ele também fala isso, né? Quer dizer, o discurso do capitalismo,
ele é o próprio totalitarismo do objeto, né? Ele se manifesta por essa destruição. E o Lacan, no final, chega a falar que o futuro da psicanálise vai depender da vitória dos gadgets. E algo assustador é lembrar que a bomba de Nagasaki, né, a bomba que foi lançada em Nagasaki, ela foi nomeada pelos seus construtores como The Gadget. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo? The Gadgets. Gadget. Yeah. Era o nome da bomba que foi lançada em Nagasaki, nomeada pelos seus próprios engenheiros. Então, me ocorre essa preocupação que Lacan antecipa, né, quando ele formula o pseudo-discurso capitalista, que o futuro da psicanálise depende disso, né, da vitória dos gadgets. Então, eles atuam também como um discurso, como algo que está para estourar, né? Ele compara, quase que em francês a gente pode entender como um pneu que vai estourar, quer dizer, algo na vertente da destruição, e me ocorreu que a bomba de Nagasaki era The Gadget. Então, era isso que eu queria colocar, e não sei se você quer responder agora, comentar alguma coisa, e depois a gente passa para a Carla, tá? Muito obrigada. Muito obrigado a você, Rita, pelas essas perguntas que são muito interessantes. Efetivamente, podemos dizer que a psicanálise introduz uma subversão do objeto resto quando você evocava os segregados e os excluídos do discurso do outro. Porque o Lacan chama justamente, na sua conferência terceira, ele diz que todo indivíduo é um proletário. É um proletário porque não tem de que fazer o laço social. É certo que hoje, no discurso capitalista, que é o discurso que nos governa hoje, o homem mesmo é uma mercancia. No slogan de algunas manifestaciones altermundialistas que tuvieron lugar en los años 90, no final de los años 90, en los años 2000, uno de los slogans eran o hombre no es una mercancía. Mas justamente, si ellos decían que o hombre no es una mercancía, es justamente porque o hombre puede ser una mercancía. O homem é um objeto que apresenta também claramente uma obsolência programada, porque quando ele não serve mais, ele vai ser tirado no lixo e não se utiliza mais, então ele fica também afastado, caído do discurso capitalista. E justamente eu acho que essa questão, como a psicanálise introduz, mesmo para um sujeito que pode venir nos ver e que se encontra identificado com esse objeto resto, com esse objeto que aparece como um lixo, finalmente, como um objeto de feito, poder apuntar o feito que esse objeto fala, e que ele tem uma palavra a partir da qual ele pode eventualmente fazer alguma coisa. O Zygmunt Bauman, por exemplo, o magnífico Zygmunt Bauman, o autor sociólogo inglês que escreveu O Amor Líquido, que vocês conhecem seguramente, no final desse ensaio magnífico que é Amor Líquido, ele aborda a questão justamente do homem como um objeto segregado e excluído do outro. Tem no final do livro todo um capítulo magnífico sobre esta questão, como um objeto que está excluído do outro e do ordem simbólico. Você evocou o Giorgio Agamben, que o Agamben também escreveu muitos ensaios sobre esta questão. O Homo Sacer, por exemplo, como um sujeito se encontra excluído da ordem simbólica, justamente, por exemplo, nos imigrantes ilegais os sujeitos que se encontram nas zonas de trânsito sem estatuto simbólico. Eu acho que justamente a questão é como dar novamente a esses sujeitos que se encontram como excluídos do outro, como você marcava, ou segregados do outro, a dignidade da palavra. O que dá a dignidade desses sujeitos é a palavra, a possibilidade de ser falantes, justamente, e de poder reencontrar a palavra se há alguém, justamente, que pode escutá-los, mas que pode escutá-los não para instrumentá-los, porque hoje a política também instrumentaliza a palavra. Hoje é uma versão do discurso do mestre de
poder também instrumentalizar o outro com a palavra do outro. Por exemplo, nos discursos identitários, na política identitária. Então, a questão é como se apunta como a possibilidade que um sujeito possa falar a poder se desalienar, se desidentificar desse envio identitário, dessa assignação a justamente um objeto, de alguma maneira, segregado ou excluído do outro, baixo a forma do objeto ou baixo a forma de uma identidade em particular. Não? A questão racial, a questão religiosa também, hoje concerne esta questão. Eu gostei muito e agradeço muito a sua referência a Freud e ao resto sintomático, esse termo que o Freud utiliza no análise terminável e interminável, que para nós, em todo caso, na minha leitura, é o Jacques-Alain Miller que sublinhou esse termo de resto sintomático no ano, na minha lembrança, no ano 98, pelo Congresso do Partener Sintoma na Barcelona, no ano 98. O resto sintoma, ele falou também disso nesse curso, porque justamente eu gostei muito de sua frase, que esse resto não é um resto morto, justamente, mas que é um resto fecundo, é um resto pulsional, é um resto actuante, não é um resto que não tem efeitos, é um resto que atua, esse resto pulsional, e que efetivamente continua justamente além, poderíamos dizer, do final de análise, porque a questão da paz é também o que se faz com esse resto pulsional, não? É uma questão para a qual todos estamos concernidos, mesmo aqueles que têm finalizado sua análise. E gostei muito também essa referência a Hannah Arendt, essa entrevista magnífica, quando ela diz: só queda a língua materna, não? Essa referência à língua é efetivamente muito bonita. Em quanto à diferença entre arte e a psicanálise, não tenho nada mais para agregar. Eu acordo com a referência que o Éric Laurent fazia sobre que artista crea sua obra, a diferença da psicanalista. Eu falei também disso, sem fazer referência. Éric, que a diferença é que justamente não criamos uma obra, não temos um saber fazer como objeto, mas somos nós o objeto. Somos nós que nos propomos como objeto para que outro possa produzir os significantes que o determinou. Neste ponto, poderíamos evocar o magnífico, porque eu gosto muito, Jackson Pollock, o pintor americano do dripping, que vocês conhecem, quando um periodista perguntou para ele por que ele não pintava a natureza, eu respondi: eu sou a natureza. I am nature. Podríamos dizer que o analista também, de alguma maneira, é objeto. Não é um objeto, não é uma obra de arte, o analista. Não é um produto artístico, mas objeto. É o analista mesmo. O artista produz um objeto de diferentes maneiras. Hoje, mesmo da performance, por exemplo, o corpo do artista produz uma performance. No body art também utiliza seu corpo para produzir arte, mas na análise é o corpo mesmo do analista que é utilizado como objeto na análise mesmo. Conhecemos todas as referências que muitos analistas de escola, que, alguns testemunhos, por exemplo, o testemunho magnífico da Susan Hommel com Lacan, não? Que vocês conhecem seguramente, quando ele equivoca. Vocês conhecem a anedota de Susan Hommel, não preciso evocar, talvez. Como analista... os outros não conheçam, né? Talvez os outros não conheçam. Pode falar um pouquinho. Bom, um testemunho magnífico de Susan Hommel, uma analista alemã que vai se analisar com Lacan, que muda a Paris, que é análise com Lacan, e que diz para Lacan que ele se desperta todas as noites nas 5 horas da manhã. E quando ela diz isso em sessão, ele associa, ele diz, às 5 horas da manhã era a hora a que a Gestapo vinha procurar os judeus das suas casas para levá-los e deportá-los. Ela diz Gestapo. Então, o Lacan se levanta de sua cadeira,
su fauteuil, no sé cómo se dice en portugués, sua Da cadeira, sua poltrona, da sua a sua poltrona. poltrona, esse aperta da Susan Homer, ele faz assim, uma carícia. É E lindo. a sessão se para aí. Então, saindo da sessão, ele associa gestapo. Gestapo, um gesto na pele. Em francês, literalmente. O termo em alemão é Gestapo, em realidade, mas ele equivocava com o francês, ele fala Gestapo. Essa é uma intervenção onde o Lacan põe em jogo o seu corpo. Então, esse corpo do analista, que não é uma obra de arte, mas que produz efeitos e a utilização do corpo na análise, não? Então, não é uma obra artística, mas ele produz um efeito no corpo do outro, do corpo do analisante. Esse é o uso do corpo do analista na sessão. O que é muito bonito, eu acho, porque muitas vezes muita gente vem no ver, não? Muitos analisantes, não analisantes ainda, mas gente que vem consultar, eles têm a objeção que a psicanálise não utiliza o corpo, não faz muito lugar para o corpo, não? Que muitos passam a palavra justamente na análise. E temos exemplos onde o analista põe em jogo o seu corpo justamente para produzir efeitos. E Lacan era um mestre nesta questão, não? Mas, bom, nós temos testemunhos também de analistas de escola, de esta participação do corpo do analista na sessão. Então, eu acho que tem um destino... Né, com o corpo. Interpretar, ele interpretou ela com o corpo. Interpretou mais ponendo em jogo o corpo. Então, isso é o que Lacan chama o ato analítico, a diferença que o Lacan faz entre ato analítico e interpretação. A interpretação tem sempre uma intervenção do significante, não? É certo que lá Lacan não falou, ele se levou e simplesmente fez um gesto, uma carícia, um gesto na pele, um gesto à peau, em francês. Então, isso produz um efeito de interpretação, certamente, mas não é a mesma coisa de fazer uma coisa assim, que surpreende o analisante, não? Pôr em jogo o corpo, que repetir, por exemplo, ao analisante, gesto à peau. O efeito teria sido muito diferente se o Lacan teria simplesmente falado gesto à peau, não? É outra coisa, é um ato analítico, é um ato, é uma questão onde isso marca um antes e depois na sessão. Então, essa participação do corpo é uma utilização não artística do corpo do analista, mas analítica mesmo. Não? Perfeito. E, bom, a questão do gadget, sim, da obsolência programada que você retomava, é o totalitarismo do objeto. Eu acho muito importante esse término de latosa, de Lacan, que é um termo muito difícil para aprender, porque é um termo, eu acho, muito heideggeriano, muito... Latusa, tem ressonância. Latusa. Latusa em francês, em português suponho que tem sido traduzido foi traduzido por Latusa mesmo. Latosa mesmo, a como em Latusa e a espanhol. letosfera, foi. Exatamente. A latusa é uma condensação de lat, leté olvido se diz em português, não? Olvido, o que é esquecido, não? Sim, esquecido. O que não é esquecido, o que se esquece, perdão, olvido, lat, leté, aletheia, a verdade é o que não se esquece em grego, e ousia é a essência da coisa. Então, é uma alienação da essência da coisa, da verdade da essência da coisa, no gadget. O gadget mesmo produz pelo Lacan, mas isso tem muitas ressonâncias heideggerianas, porque o Heidegger criticava justamente o que ele chamava técnica como uma cosmovisão, uma Weltanschauung, onde justamente os gadgets veniam no lugar da verdade do sujeito. Então, o que Lacan evoca com a latosa é a alienação da verdade do sujeito no objeto mesmo do gadget. Então, é como se o sujeito perdesse sua verdade e a possibilidade de evocar sua verdade, que é uma verdade de palavra, justamente, no gadget. O gadget funciona, serve para não falar, para simplesmente, e hoje vemos como na civilização mesma, a gente está na rua mesma, caminhando com o telefone celular. Hoje a gente não fala mais, a gente se escreve talvez, mas escreve no langage do chat,
do langage SMS, langage muito degradado na sua capacidade poética, justamente pelos teléfonos celulares. Então, temos uma degradação, eu diria, do sujeito mesmo, uma forclusão mesmo do sujeito, pelo justamente o uso da latosa com esse linguagem degradado também. Então, efetivamente, há um totalitarismo do objeto. É certo que a questão do futuro da psicanálise, o Lacan citava na terceira questão que o futuro da psicanálise depende do futuro do síntoma e do futuro do real. Temos que ver se o síntoma continua existindo para que a psicanálise tivesse uma possibilidade de existir, ou se, como, por exemplo, de maneira muito generalizada hoje em alguns países, os sujeitos acreditam somente no objeto gadget, fazem do objeto gadget no uso de objetos, de internet, da inteligência artificial hoje também, uma reificação da verdade. Então, a psicanálise funciona contra isso, certamente. Obrigada, Fabiana. Ou da mulher, né? Como diz o Lacan. Vou passar, então, para a Carla, tá? Para debater com você. Obrigada, muito obrigada, Fabiana. Carla, com você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa, né? Participando desse debate. Quero agradecer ao Silas, a Rita Mendonça pelo convite, né? De poder estar debatendo, então, o trabalho do Fabian. Bom, gostei muitíssimo do trabalho, né? Assim, achei um belo texto, né? Gostei muito da forma, Fabian, como você aborda o tratamento do resto pelos seres falantes e a questão da invenção, tanto no campo da cultura como no campo da psicanálise. Me interessa sobremaneira a questão das gambiarras, tão presentes na cultura brasileira, como você mesmo diz, né? O saudoso Célio Garcia, que é uma importante referência da psicanálise brasileira, né, e da clínica do social, né, ele cunhou um termo que se chama a clínica da carência, uma clínica que aposta na solução inventada pelos irregulares, ou seja, aqueles que se apropriam dos objetos descartados, dando-lhes um novo uso. Haveria lugar para uma clínica da carência, da precariedade, inventiva e criativa de novos usos, em contrapartida à posição de vítima e miserabilidade? Em que pode interessar estes restos ao psicanalista? A psicanálise está na cidade, né? Está nas favelas. E o psicanalista não se furta da psicanálise em extensão. O que diríamos de sujeitos irregulares, que são aqueles que supostamente são excluídos, mas que, ao mesmo tempo, nos dizem como continuar? Fariam eles gambiarras com o objeto A? Bricolagens, novos modos de uso? Me lembro de alguns sujeitos na minha clínica com adolescentes infratores que tinham uma capacidade inventiva de fazer algo com o resto, e fora da lógica predicativa, fazendo uma passagem da nomeação dada pelo outro social, ao encontrar uma nominação própria que enlaçava a sua subjetividade. Por exemplo, num caso de um adolescente, né, que faz a passagem de menino de rua a catador de papéis. Ou mesmo Estamira, né, uma personagem tão conhecida graças ao documentário, né, brasileiro chamado Estamira, que conta a história de uma portadora de sofrimento mental que vive na Baixada Fluminense e que tirava o sustento para a sua vida como catadora no lixão. O cineasta, né, sem preocupação com os nossos debates psicanalíticos, né, nos mostra uma nova forma de existência para além da reclusão dos portadores de sofrimento mental. Estamira foi chamada por alguns críticos, né, do cinema de filósofa, né? E ela responde, né? Eu nem sei o que é filósofa, mas nos diz, né? Mas nos ensina, abre aspas, é necessário ter o caos cá dentro para gerar uma estrela, fecha aspas. Dito isso, gostaria de fazer uma primeira questão. Gostaria de saber o que você pensa, né? Se a experiência da carência pode criar condições para a criatividade, de invenção,
de saber fazer com os restos, como a forma abordada no texto de Antônio Teixeira, que você também cita, né, sobre as gambiarras. Bom, essa seria a minha pergunta, né, assim, para pensar um pouco, né, a própria questão mesmo da psicanálise e a cultura, né, da psicanálise em extensão. Da parte da psicanálise pura, que eu acho que você vai trazendo um pouco no seu texto, assim, você faz toda essa contextualização em relação ao resto, e depois você entra aí, né, nesse saber fazer do analista, né, assim, com esses restos, né, que não passa aí por essa travessia da fantasia fundamental, né, assim, e cernir algo aí desse objeto pequeno A, né, e a partir daí ele poder, então, ocupar esse lugar na transferência com o seu analisante, né. Esse texto, né, essa parte, né, que você traz, ele me remeteu a um texto do Jacques Alain Miller, que é o Lacan com Joyce, e de uma frase que, a meu ver, expressa muito bem o que seria a contingência do encontro com o analista. Citando Miller, abre aspas, o destino é forjado com base na contingência dos encontros, e ele se forja porque falamos dele e lhes damos um sentido a pré-culto, fecha aspas. Me parece aqui, Fabiana, que a gente tem uma verdadeira topologia lacaniana, né? E você fala disso, você cita um pouco isso no seu texto, quando você fala da plasticidade do lugar do analista, né? A ocupar esse lugar aí de objeto pequeno A, né? Assim, Então, o analista, me parece que aqui ele ocupa uma certa posição de existência, né? Assim, um dentro, fora, né? Assim, a própria plasticidade mesmo, topológica, né, de um objeto, né, do próprio nó borromeano, por exemplo, né, que muda de formas, mas que a estrutura continua a mesma. Né? Tem algo, então, dessa posição aí que o analista ocupa na transferência, né, essa plasticidade, né, assim, que permite, né, que o sujeito se apresente, né, assim, como o futuro, mas um futuro inscrito no passado, como também o Miller nos fala nesse mesmo texto. Bom, esse seria mais um comentário mesmo sobre esse saber fazer, né? Assim, fico me perguntando se esse saber fazer que é encontrado por cada um de nós aí no nosso percurso de análise, se isso é passível de ser transmitido também, né? Assim, para além de se ocupar esse lugar aí na transferência, né? Assim, de um sujeito, se isso é passível de ser transmitido em outros lugares, né, nas supervisões, por exemplo, né, assim, em outros lugares da nossa formação. Bom, seria isso, das questões que o seu texto me suscitou. Obrigada. Muito obrigado, Carla, pelas suas perguntas e sua leitura. Eu acho que sua primeira questão, sua primeira pergunta, já contém a mesma resposta, não? Como muitas vezes, se a carência cria condições para a invenção, porque eu não conheço o texto de Célio Garcia, conhecia Célio, mas não conheço esse texto, muito interessante. Eu acho que temos que, talvez, articular a invenção, pero um ponto, antes de falar da carência como condição para a invenção, o ponto que o sujeito, poderíamos dizer, é mais inventivo no ponto onde o outro falta para ele. Quer dizer que o sujeito inventa somente, pode inventar quando não haja outro para ele. O sujeito neurótico, por exemplo, é muito pouco inventivo. Tanto histérica, que, como Lacan diz, é uma artista falida, não? Ele diz que a histérica é uma artista falida, é obsessivo, é um filósofo falido, obsessivo, que pensa todo o tempo, não? E goza do pensamento. É histérica, é uma artista, ela vive como uma artista, mas como uma artista falida. Ela tivesse querido ser artista, mas ela não, justamente não pode, porque ela falha como artista nesse ponto que toda a sua vida, toda a sua atuação está em um ponto endereçada a um outro. Então, é outro que impede ela poder ser artista. Justamente o artista mesmo tem no seu ato artístico, está em relação com um outro que falha, não há outro no artista. E justamente por isso que o artista pode criar. Então, essa carência
lá eu traduzco por uma carência do outro. É a partir do ponto em que o outro é carente, o outro falta, que o artista, porque o artista é o sujeito mesmo, poderíamos dizer, pode criar. Então, eu acho que efetivamente, porque hablamos de invenção, a possibilidade de inventar é poder dar lugar a um objeto ou poder encarnar um mesmo como objeto, fazendo semblante do objeto, o analista, no ponto que não há outro para fazer. Por exemplo, isso marca também, se você quiser, uma diferença entre a psicanálise e a psicoterapia. A psicoterapia tem outro dos ideais, por exemplo, o psicoterapeuta quer restituir o seu não analisante, o seu paciente, por exemplo. Não? Tem ideais, tem uma ideia de como o sujeito deveria ser. Ou talvez ele mesmo se pensa como um modelo, o Lacan falava muito disso, na identificação no final de análises ao analista, sendo o analista o modelo ideal, o analisante teria que se identificar. Então, ele encarna, de alguma maneira, esse outro referente na psicoterapia, na análise, porque análise orientado pelo ideal é uma psicoterapia, não? Esses analistas que o Lacan criticava eram psicoterapeutas. Mas, justamente, no análise não há outro. Então, o analista tem que ser sessão pela sessão. Cada sessão tem que jogar dessa falta, dessa carência do outro e poder, com seu corpo, inventar alguma coisa para fazer, dizer, empuxar o analisante a poder bem dizer seu gozo, não? O que está no coração do seu gozo. Então, esse movimento, diria também um movimento sem outro para o analista, que dá uma certa inventividade no ato analítico mesmo, porque não há outro. O Lacan talvez funcione um pouco como outro para nós, mas ele dizia, façam como eu, mas não me imitem, não? Isso quer dizer, façam como eu, nós pensamos todo o tempo o que Lacan teria feito, por exemplo, não? Nesse caso, o que Lacan teria feito, não? Como esse analisante. Não? Tem uma referência para nós, Lacan ainda, eu acho que por muito tempo, por sorte, não? Ele vai ficar ainda não um ideal, mas uma referência, e talvez, de alguma maneira, um outro, não? Mas ele nos empuxa a inventar cada um. E isso toca a questão sobre a transmissão que você colocava aí, não? O Lacan, na conclusão de umas jornadas da Escola Freudiana de Paris, no ano 77, eu acho 78, não me lembro bem, no contexto já da dissolução da Escola Freudiana de Paris, ele concluía essa jornada sobre a transmissão falando que não há transmissão da psicanálise. Cada analista tem que inventar, como dizer, estou citando de memória, não? Cada analista tem que reinventar a psicanálise mesmo. Então, não há transmissão. O que se transmite é a possibilidade de cada um inventar sua maneira de encarnar o analista. Então, nesse contexto, poderíamos dizer pessimista da dissolução da Escola Freudiana de Paris, ele dizia que não há transmissão. Não? Uma jornada sobre a transmissão da psicanálise, não? Cada um tem que reinventar a psicanálise mesmo. Então, isso responde, eu acho, à sua questão, enquanto à transmissão. Mas tem ainda mais uma coisa que eu queria dizer, enquanto à topologia lacaniana que você evocava como dentro ou fora, porque podemos pensar, hoje estamos começando, alguns analistas estão começando a pensar, se é possível, uma ecologia lacaniana. Então, eu acho que justamente essa relação entre essa topologia que você evocava muito justamente, Carla, entre o dentro e o fora, essa relação entre o sujeito e o objeto, onde não há embora, não há fora, tudo fica nessa relação, poderíamos dizer, da alienação entre o sujeito e o objeto. Isso reduz de muito, eu acho, os ideais ecológicos como a ideia de poder justamente botar, tirar esse objeto para fora, porque não há fora. A ecologia nos desperta no feito que, habitando nesse planeta, nós estamos obrigados justamente de tratar
esse objeto resto e fazer uma coisa com ele. É disso que eu falava no começo. Então, de maneira, não há fora, tudo fica dentro de alguma maneira. Não há fora como na caverna do Platão, por exemplo. Tudo, o Aristóteles é interessante enquanto a Platão, porque justamente no Aristóteles não há fora. Para Platão tinha fora que era o mundo das ideias, o topo das ideias. Pero Aristóteles tudo fica dentro, não há fora. E, pero o sujeito também, na sua relação com o objeto, essa relação que o Lacan escreve com um losange, um rombo, não há fora, tudo fica na relação com o objeto. Então, uma ecologia lacaniana justamente supõe uma ética em relação ao resto. Uma ética enquanto esse objeto que nós queremos botar embora, mas que ele fica lá, não? Eu pensava também, preparando essa conferência, essa ilha flotante de lixo que existe no Oceano Pacífico, por exemplo. Vocês conhecem isso, não? Tem uma ilha de 900 quilômetros de largo, não, flotando no Oceano Pacífico. Essa é quase a mesma distância da França, por exemplo, ou talvez de um estado pequeno brasileiro, não? 900 quilômetros de largo, não? Flotando no Oceano Pacífico. Esse resto que não é eliminável, que fica aí flotando e que coabita com nós, convive com nós. Não? Então, existe, eu acho, a possibilidade de considerar uma ecologia lacaniana nesse ponto quando objeto, resto, objeto resto não se elimina e fica numa relação com nós no nosso planeta. E nós temos que considerar a possibilidade de não destruir o planeta, não destruir a Terra. O Lacan mesmo falava disso, com alguma ressonância também heideggeriana, porque o Heidegger fala muito dessa questão, não? Que o homem se encaminha a destruir o planeta. O que é um destino da pulsão da morte, finalmente. Não somente podemos nos destruir nós na guerra, isso é o que o Freud responde a Einstein na sua carta, por que a guerra, mas o homem pode destruir seu meio ambiente e destruir o planeta naquele ele vive. E isso vimos muito na pandemia, não? A pandemia foi provocada pela ação do homem no seu ambiente, no seu meio ambiente, não? Foi uma passagem de um vírus do animal ao homem, porque estamos, o capitalismo, finalmente, não tem limites para a conquista dos territórios novos de explotação, e isso nos retorna baixo a forma do vírus que passa ao animal e do animal ao homem, finalmente. Então, há uma coabitação, uma convivência como objeto não eliminável que fica aí, que nos abre a uma certa ética, eu diria, do tratamento do lixo, do tratamento do resto, que se calca, eu diria, se construi em função da relação do sujeito ao objeto que o fantasma fundamental mesmo articula. Sim, pensei, né, quando você estava falando, do próprio analista como um catador de restos, né, assim, num reciclo mesmo, né, desse objeto, né, algo da reciclagem aí que a análise pode... A transmissão se passa pela reciclagem, eu acho. Né? O analista mesmo é um objeto reciclado, é um sujeito neurótico reciclado em analista. Exato. O atravessamento do fantasma permite um reciclado do que era o sujeito neurótico analisante em analista. Nós somos sujeitos reciclados. Exatamente. Não? Recicla-análise. Muito bem. Bom, gente, essa conferência do Fabian ficaria aqui horas e horas, porque é muito rica, tinha muitas questões ainda, mas a gente tem um intervalo agora de 1 hora para outra mesa. Fabian, queria te agradecer imensamente, é muito rico o material que você trouxe, muito mesmo, e se alguém quiser deixar alguma questão aí no chat, depois a gente transfere para você, e queria te agradecer imensamente mais essa reciclagem aqui para você, pai, das suas palavras, foi muito bom mesmo. Então, obrigada, Carla, pelas suas questões levantadas, e é isso, vamos seguir, então, um intervalinho agora para voltar às 2. Um grande abraço, Fabião, obrigada. Eu que agradeço a vocês. Tinha 2 questões a fazer, mas
pelo tempo vai ser impossível. Mas também quero deixar meu agradecimento ao Fabian por mais uma vez, por ter atendido o nosso convite. As questões ficam para depois. Enfim. Não pude ver o chat, porque não tenho acesso ao chat aqui no telefone. Então não... A Natália pode recolher e depois a gente envia. Pode ser uma possibilidade. Não. Sim, tinha uma pergunta da Vânia, na verdade, mas ela disse que já foi atendida nessa fala fina. Então, acho que quem quiser enviar, manda aqui no chat que eu gravo e encaminho. Ok? Ótimo. Muito obrigada, Fabiana. Obrigado a você, Rita, mais uma vez, e a Carla pelas suas perguntas, e ao CEPAI e ao Silas pelo convite. Obrigada. Colocamos o vídeo, tentamos colocar o vídeo agora? Bom, a gente queria receber o Fabian com o Caetano, aí aconteceu uma contingência aí, não sei se vai tocar lindo, e era uma... Eu conheço a canção também, mas gosto mais do Caetano cantar. Tá bom, então fica o desejo aí, tá? Muito obrigada, gente. Até daqui a pouco.